Olá! Governador Valadares, capital brasileira da imigração, sente os efeitos das políticas migratórias. A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando se juízes federais podem continuar emitindo liminares nacionais. Cerca de 200 crianças foram resgatadas de barco de uma escola primária devido a enchentes em Maryland. Os preços dos ovos nos Estados Unidos caíram em abril de 2025. Confira essas e outras notícias no Conecta aí Cast. A Suprema Corte dos Estados Unidos está analisando se juízes federais podem continuar emitindo liminares nacionais, decisões que bloqueiam políticas presidenciais em todo o país, como as que impediram a implementação do plano de Donald Trump de restringir a cidadania por nascimento. Embora a Corte ainda não vá decidir sobre a validade do plano de Trump, o foco agora é o alcance do poder judicial. O governo argumenta que essas liminares prejudicam a autoridade presidencial, enquanto especialistas alertam que limitá-las pode enfraquecer a proteção de direitos fundamentais. A prática cresceu nos últimos anos e afetou presidentes de ambos os partidos. A decisão da Suprema Corte pode mudar como e até onde políticas presidenciais podem ser judicialmente contestadas. Segundo a AP News, cerca de 200 crianças foram resgatadas de barco da escola primária de Westernport, em Maryland, quando as águas das enchentes subiram até o segundo andar do prédio na última terça-feira, dia 13 de maio. O estacionamento da escola ficou submerso e casas e comércios da região também foram alagados. As crianças ficaram com as calças arregaçadas e os sapatos encharcados, mas todas foram evacuadas com segurança e não houve feridos, segundo o Departamento de Serviços de Emergência do Condado de Allegheny. A enchente foi causada pela rápida elevação do nível do riacho Georges Creek, que subiu mais de 2 metros em 6 horas, ultrapassando níveis históricos. Um estado de emergência por inundação repentina foi declarado na região e equipes de resgate aquático de condados vizinhos participaram das operações. O evento foi comparado à enchente histórica de 1996. Os preços dos ovos nos Estados Unidos caíram 12,7% em abril de 2025, marcando a maior queda mensal desde 1984. O preço médio de uma dúzia de ovos tipo A caiu de $6,23 em março para $5,12 em abril. Apesar dessa redução, os preços ainda estão 79% mais altos do que em abril de 2024, quando custavam $2,86 por dúzia. Essa diminuição ocorre após meses de aumentos significativos atribuídos a um surto de gripe aviária que levou ao abate de mais de 169 milhões de aves desde 2022, reduzindo drasticamente a oferta de ovos. Recentemente, os surtos diminuíram e medidas como a suspensão temporária de tarifas de importação e o aumento das importações de ovos contribuíram para a queda nos preços. O presidente Donald Trump havia afirmado anteriormente
que os preços dos ovos estavam caindo significativamente, mencionando reduções de até 93%. Embora essas declarações tenham sido consideradas exageradas na época, a recente queda no preço dos ovos ao consumidor dá alguma credibilidade às suas afirmações, embora os preços ainda estejam acima dos níveis anteriores ao surto. Especialistas alertam que, apesar da queda atual, os preços dos ovos permanecem elevados e podem continuar voláteis devido a possíveis novos surtos de gripe aviária e outras variáveis do mercado. SBA oferece empréstimos para pequenas empresas afetadas pela seca na Flórida. A Administração de Pequenas Empresas dos Estados Unidos, o SBA, está disponibilizando empréstimos federais para desastres por danos econômicos para ajudar pequenas empresas, cooperativas agrícolas, viveiros e organizações sem fins lucrativos da Flórida que enfrentaram impactos financeiros devido à seca. Os empréstimos podem chegar a 2 milhões de dólares destinados a cobrir obrigações como folha de pagamento, dívidas fixas e contas operacionais que não puderam ser pagas por conta das perdas econômicas. As taxas de juros são de até 4% para empresas e 3,6% para organizações sem fins lucrativos, com prazos de pagamento de até 30 anos. Os primeiros pagamentos só vencem em 12 meses após o recebimento do empréstimo, e os juros não se acumulam neste período. Os condados prioritários incluem Glades, Hendry, Martin e Palm Beach, além dos condados vizinhos, como Broward, Charlotte, Collier, DeSoto, Highlands, Lee, Okeechobee e St. Lucie. As aplicações podem ser feitas até o dia 8 de dezembro de 2025 pelo site www.sba.gov/disaster ou mais informações pelo telefone 800-659-2955. 800-659-2955. Esse suporte pode ser essencial para manter negócios funcionando em meio a desafios climáticos e econômicos. Dois imigrantes indocumentados são presos na Flórida por sequestro de adolescentes na Carolina do Norte. 2 imigrantes indocumentados foram detidos em Daytona Beach, na Flórida, sob a acusação de sequestrar 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, que estavam desaparecidas na Carolina do Norte desde o início de maio. As autoridades afirmam que as meninas deixaram um bilhete informando que haviam saído voluntariamente com alguns caras que conheceram, mas a situação evoluiu para um caso de sequestro. A polícia do condado de Clayton foi acionada no sábado, dia 3 de maio, após os pais das adolescentes relatarem o desaparecimento das filhas. Apesar de inicialmente não haver indícios de sequestro forçado, as investigações levaram à emissão de mandados de prisão contra Edwin Alberto Cardenas, de 22 anos, e Erickson Leonel Ulo Flores, de 18 anos, ambos encontrados
com as meninas em uma residência em Daytona Beach. Os 2 homens agora enfrentam acusações formais de sequestro em 2º grau. As adolescentes foram encontradas em segurança e retornaram à custódia das autoridades. A polícia agora investiga ainda as circunstâncias do contato entre os suspeitos e as vítimas, incluindo possível aliciamento. O caso reforça preocupações sobre a segurança de menores nas redes sociais e a vulnerabilidade de adolescentes em interações com desconhecidos. As autoridades pedem que pais monitorem o comportamento dos filhos e conversem abertamente sobre os riscos de se encontrarem com pessoas que conheceram online ou fora do ambiente familiar. Mais de 20 imigrantes indocumentados são detidos em operação da imigração na Flórida. Uma operação do Departamento de Segurança Interna, DHS, resultou na prisão de mais de 2 dúzias de imigrantes indocumentados em canteiros de obras na cidade de Wildwood, no condado de Sumter, Flórida. A ação foi conduzida na terça-feira, dia 6, pela Unidade de Investigação de Segurança Interna, HSI, com foco em locais de construção civil na região. De acordo com a HSI de Tampa, os detidos são originários do México, Guatemala e Honduras. Algumas dessas pessoas já haviam sido deportadas anteriormente. Vídeos divulgados nas redes sociais mostram agentes federais caminhando por um condomínio em construção, embora as imagens não revelem detenções sendo efetuadas. Wildwood está localizada ao sul de The Villages e a aproximadamente 1 hora de Orlando. Segundo o HSI, a operação faz parte de um esforço para investigar possíveis contratações ilegais de imigrantes por construtoras, especialmente em regiões com crescimento acelerado, como a Flórida. Até o momento, o HSI não divulgou o número exato de detidos, nem os detalhes sobre acusações formais. Também não se sabe se outras cidades do estado estão sendo alvo de ações semelhantes. A operação ocorre na mesma semana em que o governador Ron DeSantis anunciou a nomeação de mais de 100 policiais estaduais como delegados especiais federais, autorizando-os a atuar diretamente na fiscalização de imigração. A medida integra os esforços da administração estadual para intensificar o controle migratório em parceria com o governo federal por meio do programa 287G. Governador Valadares, capital brasileira da imigração, sente os efeitos das políticas imigratórias mais duras dos Estados Unidos. Conhecida por sua forte ligação com a imigração para os Estados Unidos, Governador Valadares, em Minas Gerais, enfrenta um novo desafio com o aumento das deportações durante o segundo mandato de Donald Trump. A cidade de 250 mil habitantes construiu parte de sua economia com as remessas de dólares enviadas por valadarenses que vivem no exterior. Estima-se que sejam cerca de 60 mil nos Estados Unidos. Com pelo menos 6 voos de deportados brasileiros desde a reeleição de Trump, muitos vindos de Minas Gerais, a cidade tenta acolher os retornados com serviços como atendimento psicológico e ajuda para encontrar empregos. Ainda assim, o impacto é visível. A cidade mantém fortes traços da influência americana, escolas de inglês, agências de viagem especializadas
e até uma réplica da Estátua da Liberdade, mesmo assim, o endurecimento das leis e o alto custo das travessias ilegais, até $20.000, tem desestimulado novos imigrantes. Com políticas mais rígidas, o sonho americano começa a ser repensado por muitos jovens. Governador Valladares, que por década prosperou olhando para os Estados Unidos, agora enfrenta um novo capítulo, buscando alternativas para um futuro menos dependente da migração. Bem, pessoal, por hoje é só. Fico por aqui, mas peço a você que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que subirmos um novo vídeo e, se for possível, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Muito obrigada, nos vemos na próxima edição. Até mais!